Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre financiamento e consórcio. Faz sentido fazer? Eu vou perder dinheiro? Vou ganhar dinheiro? Talvez em alguma situação faz sentido fazer um financiamento ou um consórcio? E é isso que a gente vai discutir hoje. Então vamos começar com o financiamento. Vamos dizer que você queira financiar uma casa. Então geralmente vai acontecer o seguinte: você chega lá com um certo valor para dar entrada, digamos R$200 mil para dar entrada, numa casa que você quer comprar de R$400 mil. E aí, eles vão dizer, tudo bem, eu vou te dar aqui os R$200 mil que falta para você comprar essa casa, só que ao final de um período, 5 anos, 10 anos, aí você escolhe, o que vai acabar acontecendo é que você vai acabar pagando muito mais do que R$200 mil. Às vezes você recebeu R$200 mil e vai pagar 400, 600 mil reais só em cima desse empréstimo de 200 mil. Eu andei fazendo umas pesquisas e fazendo umas simulações. Eu não vou trazer aqui a simulação X, a simulação Y, a simulação Z, porque dá para fazer 1 milhão de simulações e daí sempre vai ter alguém que vai falar: ah, Marcos, mas tem a simulação tal que a taxa é tanto e que não sei o que é tanto, e daí como é que fica? Eu quero que vocês entendam o conceito, a ideia por trás, para vocês entenderem que, independentemente da simulação A, B ou C, o que vai fazer sentido e o que não vai fazer sentido. Bem, então, uma das simulações que eu fiz, eu vi uma taxa real, ou seja, uma taxa acima da inflação, que eles iam me cobrar, de 10% ao ano. E eu teria que pagar ali as parcelas todos os meses desse empréstimo que eu fiz, pagando essa taxa de 10%, essa taxa real de 10% ao ano. Agora, vamos pensar, eu tenho R$200 mil. Se eu pegasse e investisse esses R$200 mil e eu tirasse uma taxa real de 6,5% ao ano, que é fácil fazer, e ao invés de pegar e gastar essas parcelas, eu pegasse uma parte delas e investisse elas, Marcos, mas daí você ia estar pagando aluguel. Sim, descontando o aluguel dessas parcelas. Então, digamos que meu aluguel seja ali R$1.600 e a parcela R$2.500, ia sobrar ali um valor todo mês para eu continuar reinvestindo nesse valor. O que ia acontecer? Ia acontecer que no longo prazo, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, enfim, a conta vai variar, mas o que vai acontecer inevitavelmente é que eu vou ter um valor real maior do que o valor dessa casa. Se eu conseguir receber uma taxa aí com um valor razoável a mais do que eu iria pagar nesse aluguel. Agora, se eu pegar e não fizer isso e pegar um empréstimo no banco, o que vai acontecer? Eu vou, no final das contas, pagar muito mais por algo que vale menos. Pessoal, assim, aí alguém pode dizer: Marcos, eu quero a simulação XYZ, voltando no que eu estava falando. Vamos parar e pensar por um segundo. O banco, a instituição financeira, ela vai fazer algo que seja mais vantajoso para você do que para ela? A instituição financeira vai fazer algo que seja mais lucrativo para você do que para ela? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Você tem R$200 mil e você vai comprar uma casa de R$200 mil. Você não quer mais pagar aluguel. Aluguel é um negócio barato. Ah, Marcos, mas meu aluguel é caro. Ele pega boa parte da minha renda, do meu salário. Não é isso que eu quero dizer quando eu digo que ele é barato. O que eu quero dizer é que o rendimento que você tem sobre um aluguel é barato. Então, como eu já falei em outros vídeos, em média aí 4,5% você vai ganhar de aluguel em cima do imóvel. Então, imagina, você tem um imóvel ali que vale 1 milhão, você vai ganhar 45 mil em cima desse imóvel ao ano. É um rendimento baixo, você pode fazer outros investimentos que vão te pagar bem melhor. Agora imagina, tu vai estar economizando, digamos, tu pegou 200 mil, comprou um imóvel. Nossa, que maravilha, Marcos, eu estou economizando 4,5% ao ano. Sim, só que você está pagando 10% ao ano. Você está tomando um spread de 5,5% ao ano. Olha que péssimo negócio. Você está economizando 4,5% para pagar 10%. Pessoal, vamos pensar. Se fosse um negócio tão bom assim, receber aluguel, o banco não estaria te emprestando dinheiro. Ele mesmo ia lá, comprava uma casa e ficava recebendo aluguel. Por que o banco não faz isso? Porque o aluguel paga muito pouco. Porque vale muito mais emprestar a juros bem mais altos para quem tem um sonho de ter a casa, tem um sonho de não pagar o aluguel. E
por esse sonho, você vai levar um spread maravilhoso, o banco agradece, o banco vai lucrar muito e você, no longo prazo, vai perder dinheiro fazendo essa operação. Então, é melhor continuar pagando aluguel, pega o dinheiro que você tem, investe, essa parcela que você ia usar para ficar pagando o seu empréstimo, investe o que sobrar dela, ou seja, pega a parcela menos o aluguel que você está pagando, provavelmente vai sobrar alguma coisa, investe e daqui a 5, 10 anos você vai ter o valor não só para comprar aquela casa que você queria, mas ainda você vai ter uma reserva. Vamos agora para outro caso. E muita gente fala mal do consórcio, o consórcio é horrível, é uma jabuticaba, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Alguns vão dizer que é pior que financiamento. E olha, pela minha pesquisa, não é tão ruim assim. É ruim, sim, é um investimento ruim, mas eu diria até que pode ser muitas vezes melhor do que o financiamento. Então vamos imaginar que você faz um consórcio e você paga uma taxa de administração pequena. Pode ser uma taxa sobre o valor total da casa de 20%. Eu vi alguns lugares até uma taxa de 10%. Eu não sei se não vai ter outras taxas ali no final, né? Então, se vão me empurrar um seguro, se vão me empurrar outra coisa, porque eu não cheguei a fazer o consórcio, mas pelo que eu vi, tem consórcios aí que cobram uma taxa até de 10% e consórcios aí onde o pagamento vai ser feito aí em 200 parcelas. Ou seja, o meu prejuízo fazendo consórcio vai acabar sendo bem menor do que fazendo financiamento. E faz todo sentido, porque por fazer o financiamento, o banco ele corre um risco. Então ele vai me emprestar 200 mil reais, o banco vai tirar do bolso dele 200 mil reais e vai me dar. No consórcio, o consórcio não vai me dar nenhum real, porque você vai ter ali 500 pessoas participando, os participantes do consórcio que estão tirando dinheiro do bolso dele. Então faz muito mais sentido a taxa de juros cobrada ou a taxa de administração cobrada ser muito menor no consórcio do que no financiamento. E ele assim podendo ser um investimento não tão ruim quanto o financiamento. Então vamos para um exemplo. Digamos que eu começo com R$0, eu quero comprar um imóvel de 400 mil reais. E eu vou pagar aqui, não importa se é 100, se é 150, se é 200 parcelas, enfim, em várias parcelas eu vou pagar. Todo mês eu vou pagando uma parcela. Ela vai ser reajustada pela inflação, só que aqui o imóvel também vai ser reajustado pela inflação e os nossos investimentos também vão ser reajustados pela inflação. Agora, o ponto aqui é o ganho real. Então, eu estou em todos os meus exemplos descontando a inflação. Isso não vai prejudicar de forma alguma a gente fazer o nosso cálculo. Prejudicaria o nosso cálculo se eu pegasse e dissesse, olha, eu vou descontar a inflação aqui, mas não vou descontar ali. Vou descontar lá, mas não vou descontar aqui. Como eu vou descontar em tudo, isso tanto faz para o nosso cálculo. O que importa é o ganho real que a gente vai ter, ou a perda real que nós vamos ter. Então, digamos, você vai pagando parcela e digamos que lá você pagou 100 parcelas, na 100ª parcela, lá na última parcela, acabaram te chamando. O que aconteceu? Você pagou uma taxa de administração em cima desse valor, então no final das contas você comprou aquele imóvel que você queria de 400 mil reais, só que você pagou 480 mil reais, por exemplo, ou 460, ou 500, depende de todas as taxas que você vai pagar. O que aconteceu? Você teve aqui um prejuízo. Então, esse valor aqui todo é um prejuízo que você pagou. Você poderia ter comprado uma casa por 400 mil e você comprou essa casa que vale 400 mil por 480 mil, por exemplo. Ou seja, um péssimo negócio. Se você tivesse pego essas parcelas e investido essas parcelas ao longo do tempo, 5, 10, 15 anos, enfim, aí é o tempo do seu consórcio, você, no final das contas, conseguiria ter não só rendido a inflação, mas mais do que a inflação. Você conseguiria ter tido um rendimento real acima da inflação e ia ter conseguido acumular muito mais dinheiro. Tudo bem, Marcos, mas aí você está falando como se eu tivesse sido muito azarado. Eu fui o último a ganhar o crédito nesse consórcio. Mas e se eu fosse um dos primeiros a ganhar o crédito nesse consórcio? Bem, aí fica mais interessante. Por quê? Se eu pegar essa parcela, estou pagando aluguel, mas estou pegando essa parcela e investindo ela ao longo do tempo, eu ia ter um bom retorno. Agora, se eu estou pagando essa parcela, consigo crédito, vou lá, compro a minha casa, deixo de pagar aluguel e daí continuo pagando a parcela, mas uso esse aluguel, por exemplo, para investir, o valor que eu vou pagar no final das contas vai ser bem menor, porque vai ser o valor da parcela menos
aquilo que eu estou economizando de aluguel e os retornos que eu estou tendo investindo aquele aluguel. Então, digamos que bem no começo você tem a sorte de conseguir o crédito, conseguir comprar a sua casa, pode ser que você consiga, inclusive, fazer um bom negócio e no final das contas, esse valor que você vai acabar pagando seja um valor bem menor. E daí, essa diferença entre o que a casa vale e o quanto você pagou vai ser o seu lucro. Inclusive, se você estiver no consórcio onde as taxas são muito pequenas, pode ser que no longo prazo o seu lucro seja maior fazendo parte de um consórcio do que você investindo esse dinheiro. Agora, a probabilidade de você fazer um consórcio onde você vai pagar lá 100 meses e nos primeiros 20 meses você conseguir esse crédito é pequena. A probabilidade maior é que você não vai conseguir esse crédito nos primeiros 20 meses. Você vai conseguir esse crédito mais lá para o mês 40, 60, 80, 100. Ou seja, para a maioria das pessoas que fizeram um consórcio, vai ser um mau negócio. Essa diferença aqui não vai valer a pena. Valeria mais a pena ela pegar essa parcela do consórcio e continuar pagando aluguel e investir essa parcela do consórcio. Ah, Marcos, mas se eu pegar e dar um lance aqui no começo e daí a minha chance de conseguir essa carta de crédito vai aumentar? Sim, dependendo do consórcio que você faz, você pode dar um lance e conseguir essa carta de crédito. Agora, se você tem um valor razoável para dar um lance, por que você não pega esse valor e investe ele? Porque se você tem dinheiro para dar um lance, aí também essa nossa curva de ganhos, ela consegue ficar mais inclinada e nós conseguimos ter ganhos bem maiores. E aí nós voltamos para o problema do segundo exercício, aonde nós conseguimos ter um retorno maior. Dependendo do quanto você já tem para investir, vai lá, investe e aí você tem retornos bem mais rápidos. E aí você pode, inclusive, comprar a sua casa e ainda sobrar uma reserva. Então, diferente do que muitos dizem, que consórcio é horrível e outros dizem que é maravilhoso, quem quer te vender consórcio, eu vou dizer que na grande maioria das vezes, é um mau negócio. Mas, em algumas vezes, se você tiver muita sorte, você pode acabar fazendo um bom negócio. Agora, se você tem muita sorte, eu sugiro a você apostar na Mega Sena, na Quina, na Loto Fácil e assim por diante. Quando a gente fala em investimento, não dá para você ficar colocando a sorte como se fosse uma variável que vai aparecer ali na sua equação. É o contrário, na verdade. Ao invés de você pensar, ah não, Marcos, mas eu vou conseguir ali no primeiro mês esse crédito, o ideal seria você pensar, talvez eu tenha um pouco mais de azar e talvez eu só vá conseguir esse crédito lá no final. Então, dado que a minha sorte não é a melhor do mundo, é melhor eu não fazer nenhum tipo desses investimentos que são mais custos do que outra coisa. Tá, Marcos, eu entendi. Então, consórcio, na maioria esmagadora das vezes, vai ser uma furada. Talvez uma outra vez, se a pessoa der sorte e conseguir ter uma taxa muito baixa, aí pode ser que o consórcio vá valer a pena. Mas e o financiamento? Em nenhum caso ele vale a pena? Olha, o financiamento pode valer a pena, por exemplo, quando o governo vai subsidiar esse financiamento, que é o caso do Minha Casa Minha Vida. Então a pessoa paga lá um aluguel de R$ 1.500 na casa dela, e dela vai lá e pega um empréstimo, e a parcela do empréstimo é R$ 1.500. Então, ao invés dela ficar pagando R$ 1.500 a vida inteira, ela paga uma parcela de R$ 1.500 e depois de 20 anos o imóvel vai ser dela. Por mais que o imóvel esteja valendo R$ 200 mil, ela vai pagar R$ 500 mil no final do prazo, mas entre ficar pagando o aluguel e ficar pagando a parcela, sendo que os dois têm o mesmo valor, a pessoa decide pagar a parcela. Aí eu acredito que para algumas pessoas realmente faça sentido. E nós também podemos usar empréstimos no banco para outras finalidades. Então, se você precisa de capital de giro para a sua empresa, minha empresa precisa de 1 milhão para rodar por mês, ela tem 1 milhão de custos, só que esse mês só tive uma entrada de 800 mil, então eu posso ir lá pegar 200 mil para o capital de giro da minha empresa, eu vou ficar com uma dívida ali com o banco por 1, 2, 3 meses e depois vou lá e pago essa dívida. Então, em certas situações, se você pegar dinheiro no banco, para a gente falar de uma forma mais geral, sim, faz sentido, mas na maioria das vezes não vai fazer sentido.
O banco não é bobo, o banco sempre vai tirar vantagem, o banco sempre vai ficar tirando um spread em cima de você e vai tentar ganhar em cima da sua falta de conhecimento ou do cálculo que você não fez. Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.